Falando em saúde, alienação parental. Nós estamos acompanhando o caso do nutricionista Israel, ele que o relacionamento dele chegou ao fim, mas o problema dele não está querendo reconquistar a esposa, ele quer a filha dele quer ter esse contato com a filha. E o que é alienação parental mesmo? De que forma isso pode prejudicar a criança, Engla de Braga? Vamos saber agora, através da psicóloga infantil, Ravena Leite, ela que nos dá mais informações. Bom dia, seja bem-vinda. A gente fala de separação dos pais. Antes de acontecer a separação física, de fato, já acontece uma separação emocional, né? Onde a criança ela já começa a perceber que os pais não estão bem, seja lá por conta das brigas frequentes, ou então porque os pais começam a tratar um ao outro com indiferença. Então a criança ela já começa a sentir os impactos desde antes da separação física de fato. Então quando acontece a separação física, a criança já está ali sofrendo por conta de todos os impactos que vêm antecedendo essa separação física. E aí, quando a separação ocorre de fato, para a criança é um rompimento, né? Então ela vai sofrer de qualquer forma, seja lá se ela tenha muito ou não contato com esses pais. E levando em consideração também, né, porque ela vai ficar geralmente com um dos genitores. Aqui no Brasil acontece muito dela ficar com a mãe, não é isso? E aí o pai geralmente fica só responsável por ir ver a criança, por pegar para passear alguns dias. Então ela vai sentir esse impacto porque vai atrapalhar a rotina dela de certa forma. Então ela tem a rotina dela ali, que tem sempre os pais, então ela já vai sentir. No caso da alienação parental, esse impacto ainda é maior. Por quê? Porque para a criança, o fato de um dos genitores, ela ficar sem contato com um dos genitores, seja lá porque o alienador está ali falando para ela que ela não deve ter contato, está tentando romper os laços afetivos, então para ela isso é considerado como um luto, porque ela deixa de ver aquela pessoa que ela vê com muita frequência. Então é como se aquela outra pessoa morresse para ela. Então esse luto para ela é muito mais difícil de ser trabalhado. E aí a gente vai observar que existem inúmeros comportamentos por trás de toda essa situação, né? A criança vai começar a apresentar ansiedade, apego com um dos genitores, a criança pode até vir ter depressão e outros fatores a mais, né? Vem questão de medo, e a criança pode manifestar esses comportamentos de diversas maneiras, com agressividade, na escola também ela pode ter problemas com a aprendizagem, enfim, são inúmeros os impactos que a alienação parental pode causar na vida das crianças. Então a alienação parental ela não só é esse afastamento, mas também essa questão do pai ou a mãe falar mal um do outro na frente da criança também faz parte dessa alienação. Sim, isso. A alienação parental ela ocorre justamente por esse fato, né? A mãe ou o pai tenta de todas as maneiras fazer com que esse outro genitor, né, seja o inimigo da criança. Então fala mal, fala sobre a conduta desse outro genitor, fala coisas ruins, e isso deixa um pouco a criança confusa, né? Porque tem a questão de que a criança conviveu com aquele genitor, a criança sabe como é aquele genitor, a criança tem toda uma relação afetiva, e aí em contrapartida tem o outro genitor que está falando mal daquele pai, ou então daquela mãe, então a criança fica meio confusa no meio dessa situação. Como é que vocês, né, psicólogos, conseguem identificar que a criança está passando por esse processo? Né? Através dos desenhos também é possível fazer essa identificação? Depende muito, sabe? Porque tem crianças que elas vão manifestar de maneiras diferentes, né? Tem criança que vai manifestar com desenho, tem criança que vai falar diretamente, mas geralmente demora um pouco de tempo. A criança de primeira, ela não vai chegar no nosso atendimento e falar que tá, pelo que ela está passando, né? Então, são aos poucos, são palavras soltas que elas deixam, são alguns comportamentos que a gente passa a observar por meio do lúdico que a gente utiliza muito na terapia. Então, a gente vai observando esses comportamentos aí da criança, mas geralmente as crianças
elas não querem ver o outro, né, o genitor, que no caso está sendo a vítima, ela não quer ver, não quer ter contato, ou então, isso quando já está no estágio mais avançado da alienação parental. Ou então ela passa a falar coisas desse genitor que ela não está entendendo muito, mas que são discursos que quem traz no caso, o alienador, não é um discurso da criança. Então a gente consegue observar, principalmente porque a criança não tem muita, como é que eu posso dizer, em questão de palavras, tem algumas palavras que a criança não tem a mesma cognição do adulto. Então tem algumas palavras que a gente sabe que foi o alienador que está trazendo para a criança e não a criança mesmo que está ali com aquele discurso sobre o outro genitor. Eu pergunto isso por conta do último caso recente, né, que um pai denuncia a genitora da criança de alienação, e em uma videochamada a criança ela mostra um desenho e a menina que estaria desenhada ali aparenta estar chorando. Isso poderia ser um sinal de demonstração de sentimentos? Sim, pode ser sim um sinal que ela queira tentar passando para o outro genitor, né? Que ela está sofrendo com toda aquela situação, que ela não está bem com aquela situação, que ela está triste com a situação. Então pode ser sim uma mensagem que ela queira passar para outro genitor, principalmente pelo fato dela querer mostrar esse desenho específico, né? Diante de um término, né, por separação, divórcio, o que os pais precisam fazer para preservar o psicológico dos seus filhos? Primeiramente, né, tentar fazer essa separação da maneira mais amigável possível, né, conversando com a criança, por mais que seja a criança muito pequena, de 2 anos, 3 anos, é necessário conversar com essa criança, é necessário explicar para essa criança como é que vai funcionar todo o processo, para que a criança não fique ansiosa. Então, explicar com quem a criança vai morar, explicar em quais momentos ela pode ver o outro genitor, que não vai estar morando com ela. Então, isso é muito importante. E, principalmente, os pais devem pensar na questão da saúde mental dos filhos. Então, se preocupar com os filhos e não somente com a relação. Porque quando a gente sabe quando ocorre a separação dos pais, geralmente tem mágoa envolvida, geralmente tem outros sentimentos ruins. Muitas vezes pode ser que não tenha, mas na maioria das vezes sim, sempre tem algum sentimento dessa origem envolvido. Então é importante, né, que os pais deixarem de lado um pouco suas emoções e pensarem um pouco nos filhos. Não falar mal do outro perto da criança. Se tiver que resolver alguma coisa com o outro, resolva, não na frente da criança, né? Evitar mesmo essas situações. Jamais ficar falando ou ficar criticando um ao outro na frente da criança. Sobre o pai, né? Tem um outro relacionamento, acabar assumindo outro relacionamento. É necessário também preparar o psicológico da criança em relação a isso? Sim, com certeza. Eu diria que isso aí é um dos fatores principais, porque a criança, ela está ali acreditando, vendo os pais ainda como um casal, mesmo depois da separação, para ela ainda existe uma esperança que os pais retornem. Então, quando existe a presença de outra pessoa, né, de outro relacionamento afetivo, para ela é como se os pais estivessem recusando ela, e não o outro cônjuge, eles não entendem dessa maneira. Então, para a criança é bem mais difícil, então tem que conversar com a criança, tem que explicar para a criança, tem que trazer essa pessoa do novo relacionamento aos poucos para a vida da criança, não é de uma vez só, não é chegar e dizer, olha filha, aqui é minha namorada, então aqui é meu namorado, mas trazer essa pessoa, envolver essa pessoa na rotina da criança, fazer com que essa criança entenda que essa pessoa não vai substituir o outro genitor, jamais, que essa pessoa não vai ser a mãe nem vai ser o pai, porque essa criança já tem mãe e tem pai. Então, explicar direitinho para a criança para que ela não fique confusa. E se existir também, se a criança oferecer resistência diante da situação, ou então se a criança não estiver se sentindo bem com isso, se a criança começar a mudar os comportamentos por conta disso, aí já é o momento em que a família precisa entender que a criança está precisando de ajuda psicológica. Então, encaminhar essa criança para um psicólogo, para que esse psicólogo possa ajudar essa criança a lidar com todas as suas questões e principalmente estar ali ao lado da família mesmo, para estar orientando sobre o que deve ou não ser feito com essa criança. Então, a terapia nesse processo é de extrema importância. Sim, sim. Na maioria dos casos.
Obrigado, Engled Braga. Essa matéria a gente pode dizer que é de comportamento, é de saúde, saúde física, saúde mental, é tudo, porque isso que nós estamos falando não era algo comum, né, alguns tempos atrás. Mas hoje nós temos profissionais que podem nos ajudar.